e vamos indo já direto ao ponto. Está na hora da gente discutir com um dos stakeholders mais importantes, e é o stakeholder que está trazendo essa discussão mais perto do mainstream. O capital financeiro, quer queira, quer não, engaja vários outros públicos dentro da empresa. A partir desse engajamento, a gente viu a discussão esquentar bastante. Sem mais delongas, Marcelo, por favor, the floor is yours. Obrigado, Denis. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer aqui o convite da Gláucia para esse evento. É sempre um prazer poder contribuir e poder ouvir dessas pessoas que estão aqui, que dominam bastante o assunto, né? E meu nome é Marcelo Serafim, eu sou representante do PRI aqui no Brasil. Para quem não conhece, o PRI é uma instituição sem fins lucrativos apoiada pela ONU, que tem como objetivo fazer com que os investidores incluam as questões ambientais, sociais, de governança nos seus processos, né? De forma natural, né? De forma a analisar seus riscos, como se fossem riscos ASG, como se fossem outros riscos que eles já analisam nas suas atividades cotidianas. E o PRI, obviamente, para você trabalhar com integração ASG sem dados é praticamente impossível, né? Sem dados ESG, de como as empresas tratam essas questões ambientais, sociais de governança nas suas atividades produtivas, isso seria impossível. E tanto que esse aspecto de divulgação de dados para o PRI é muito estratégico, e faz parte do plano estratégico do PRI, ajudar o mercado a avançar, né, na divulgação desses dados, de forma a facilitar a vida do investidor responsável, tá? Hoje o PRI tem mais de 3.300 signatários no mundo e representa mais de 103 trilhões de dólares, tá? Quem quiser obter mais informação, www.unpri.org. Tá? Mas sem maiores delongas, eu vou pedir para o pessoal que está aqui dividindo comigo esse webinar, primeiro se apresentar e falar um pouquinho também da importância da transparência, dos dados nas suas análises, como eles têm avaliado o disclosure das empresas e como isso influencia na decisão de investimento. Então, eu queria começar usando aqui a ordem que está no vídeo, a Luzia Irata, do Santander. Luzia, the floor is yours. Obrigada, Marcelo. Boa tarde a todos. Obrigada, pessoal do GRI. Obrigada pelo convite aí para participar de mais esse debate, falar um pouquinho sobre a visão aqui, né, dos gestores de ativos. Bom, eu trabalho na Asset do Santander, eu sou a pessoa responsável por todas as avaliações e toda a área de sustentabilidade da Asset, né, da Asset especificamente. Para quem não sabe, a Asset é a gestora de recursos do banco, então assim, eu não sou do banco, toda análise que eu faço, ela está mais voltada para os fundos de investimento, para a gestão de recursos de terceiros, como a gente fala, que é todo o recurso que não é necessariamente do banco, vem de clientes, de investidores institucionais, enfim, outros recursos. E isso faz com que a gente tenha aí tem um dever fiduciário, tem a responsabilidade por olhar pelos nossos ativos, né, prezando pela responsabilidade, por trazer o retorno, e também para olhar os aspectos ambientais, sociais e de governança, né? A gente tem uma experiência aí já de alguns anos, né, fazendo esse tipo de análise, né, para fundos de ação, para fundos de crédito privado. A gente sabe que é um grande desafio, né? Existem várias formas de você olhar para esses aspectos, né, que não é tão trivial. E aqui eu acho que a gente está justamente no debate para mostrar que o público hoje, né, de investimentos está muito mais atento a isso, né? Isso vem acontecendo numa evolução aí dos últimos anos, mas mais recentemente aqui houve realmente esse grande interesse e esse grande debate, né, da integração dos aspectos ASG
dentro da análise de investimentos. E aí mora a questão, né? A transparência dos dados, né? A acessibilidade dos dados para o público em geral, ela é muito importante, né? A gente, no Santander, a gente analisa as empresas, as companhias, por meio de alguns provedores. Então, a gente tem um provedor externo que coleta esses dados. A gente também, por outro lado, faz uma análise também mais local, mas o fato é que a transparência, né, e o quanto as empresas reportam essas informações é bastante importante. Porque um outro aspecto também das nossas análises é que a gente se baseia sempre em dados públicos. Então, eu sempre vou buscar a fonte, né, pelo site das companhias ou por outras informações, mas desde que essa informação seja pública. Então, cada vez mais a gente reforça que não só a disponibilidade dos dados, né, mas a transparência das empresas e o seu posicionamento é bastante importante para que a gente consiga capturar essas informações e consiga internalizar isso para uma tomada de decisão de investimentos. Então, fazendo só uma breve introdução, rapidamente, é isso. Eu acho que o Marcelo caiu. Não estou vendo ele aqui. Vou fazer o papel aqui de mestre de cerimônia. Então, muito obrigado, Luzia. Vamos passar aqui a palavra para os meus colegas de mesa, pessoas que eu conheço já há muito tempo. É um super prazer estar aqui com vocês. Então, vamos passar aqui pela ordem que está na minha tela. Vou passar para a Márcia, então. Obrigada, Luzia. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente, em nome da Real Grandeza, a Gláucia Térreo pelo convite. É uma honra fazer parte, né, dessa discussão, desse debate totalmente construtivo, com pessoas tão queridas e que já estão, né, há bastante tempo aí na estrada, né, dos fatores ASG e das discussões que a gente vem avançado muito recentemente. Meu nome é Márcia De Luca Michele, eu trabalho na Fundação Real Grandeza, sou analista de investimentos e de sustentabilidade da Real Grandeza. A Real Grandeza, já há alguns anos atrás, viu a necessidade de estabelecer critérios objetivos com relação à análise de fatores, de critérios de sustentabilidade na gestão dos ativos da Fundação. Então, em 2012, nós aprovamos internamente um manual de sustentabilidade dos investimentos da Real Grandeza, específico para a área de investimentos, onde toda e qualquer avaliação de ativos deveria estar de acordo com os critérios estabelecidos por esse manual. Só para citar para vocês, esse manual ele tem filtros negativos, setoriais, filtros de, no caso, não investimento em empresas que tenham algum tipo ou até na sua cadeia produtiva, incentivo a trabalho escravo e infantil, além das vedações setoriais, como eu falei. A gente observa a lei anticorrupção e a gente faz uma análise prévia do risco reputacional. Então, nós incorporamos lá em 2012 esse manual para análise e avaliação dos nossos investimentos, falando até na ordem de avaliação. Após a avaliação da empresa passar por esses critérios, a gente envia um questionário para a empresa, né? E esse manual ele vem bem detalhado com relação à segmentação de classe de ativos, né? Então, quer dizer, lá desde 2012, a gente, na área de investimentos, tem esses critérios objetivos. Atualmente, essa avaliação, que inicialmente era centralizada comigo, a gente, justamente pela importância que tem a análise de investimentos com essa ótica, né, com essa triagem inicial, ela foi distribuída para os analistas, que são responsáveis, cada um pelo seu setor, né, e segmento de atuação. Então, hoje ela é bem diversificada entre os analistas, e também, em paralelo com esse manual que nós tivemos aprovados internamente, que usamos até hoje internamente, nós também participamos de várias iniciativas com relação às práticas ASG, né? Então, somos signatárias do PRI desde 2009, do CDP desde 2006, participamos de grupos de trabalho, né, com relação à questão da política de integridade, com relação a
variações climáticas, a todo o estudo, né, e approach, engajamento com empresas para justamente disseminar essas boas práticas. E é isso, a gente está realmente tentando sempre estar em todos os posicionamentos com relação à área de investimentos nas ações ativas com relação a ter os critérios ágeis na nossa gestão. Aí eu passo agora a palavra, Marcelo voltou. Voltei, tive um pequeno problema aqui de conexão, agora estou aqui ligado a uma conexão do celular, espero que funcione. Rafael, a palavra está com você, por favor. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Glaucio, pelo convite. Também é uma honra aqui representar a Previ nesse painel, assim, com pessoas tão engajadas já nesse tema há bastante tempo, que a gente já tem parcerias de longa data, iniciativas de engajamento, né, junto às empresas, e poder partilhar um pouco qual é a prática que a Previ está adotando, né? Então, a Previ já está há bastante tempo nesse movimento também. A gente foi uma das fundadoras do PRI, né, uma das instituições que foi convidada na época, até na ONU, para participar da construção do PRI, então a gente está lá desde 2006. Antes disso, a gente já tinha o nosso Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa das empresas. Então, a gente vem, desde essa época, cada vez mais aprofundando esse tema na nossa gestão de investimento, e como é uma estrada, né, a gente vai, em cada ano, a gente vai conseguindo subir um pouco mais a régua, incluindo em novas classes de ativos, novos elementos, para ter uma amplitude cada vez maior dessa estratégia, né? Então, hoje a nossa estratégia ela é bem ampla. Ela também vai desde a nossa política de investimentos, da construção da política, até a seleção dos ativos, a gestão da carteira e as ações diretas de engajamento que a gente faz com a empresa. Então, a gente está em estratégia em várias frentes de atuação. E a análise das informações é uma base de referência para várias dessas iniciativas, né? A gente depende diretamente da informação que a gente consegue coletar nas empresas para poder alimentar essas diferentes frentes de atuação nossa, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma avaliação de rating, a SGI, que a gente chama na Previ a SGI, porque a gente separou um pouco a questão da integridade do G da governança e criou um pilar independente. Nas nossas políticas, a gente trata normalmente na Previ de SGI. Então, a gente tem hoje uma avaliação interna de um rating de SGI que a gente faz das empresas, que ele é alimentado basicamente com as informações disponíveis que as empresas têm, né, nos seus sites, nos seus relatórios de referência, nos seus relatórios do GRI. Então, a gente depende fortemente dessa base de informações. Nós temos como uma das premissas da nossa ação de engajamento junto às empresas justamente estimular a adoção de reportes de sustentabilidade, até dando como referência o próprio GRI, porque sem essas informações a gente não consegue, de fato, fazer o nosso papel de investidor responsável. O que a gente vê é que o próprio modelo do GRI também, da mesma forma que a gente vem evoluindo ao longo do tempo das nossas práticas de gestão de investimento, o próprio modelo do GRI também vem evoluindo, e a gente acha que isso é uma questão que ela vai acontecer sempre, assim, porque, de alguma forma, a estratégia, o reporte, a transparência, ela tem que refletir um pouco o momento e o ambiente que a gente está vivendo, né? Então, se em algum momento a mudança climática começa a ganhar mais peso, isso tem que estar refletido no relatório. Se a discussão de integridade ganha peso, isso tem que estar refletido. Então, assim, não só ter o relatório é uma questão que a gente estimula e que a gente incentiva as empresas, mas que a empresa também tem essa percepção de que esse é um instrumento que é um instrumento vivo, que tem que estar sempre sendo revisitado e atualizado a todo momento, né? Eu acho que, assim, como introdução, em linhas gerais, é isso. Marcelo, passo a palavra para você. Obrigado. E depois estou disponível no debate. Obrigado, Rafael. E o Itaú, Alexandre, como é que o Itaú está acompanhando essa evolução das necessidades, né, de dados das empresas? Como é que vocês têm atuado aí? Fala para a gente, por favor. Obrigado, Marcelo. Bom, obrigado especialmente a Glaucia, a GRI pelo convite e aos demais palestrantes aqui ilustres que estão sempre com a gente nessa jornada há um bom tempo já. Bom, a gente lá na Itaú Asset começou essa nossa também jornada ESG, né? Em 2004, com a criação do Fundo Itaú Excelência Social, né? Em 2008 a gente aderiu ao PRI. E em 2010 a gente fez o nosso modelo próprio, né, de análise ali para renda fixa, para renda variável. E desde então a gente vem cobrindo as empresas do nosso portfólio, né, do nosso patrimônio,
Hoje a gente tem mais de 95% do nosso patrimônio analisado, e a gente foca principalmente ali em 4 pilares de atuação, que é a integração ESG nas análises das empresas, para todos os fundos de renda fixa, de renda variável, o engajamento com as empresas, né, porque a procura para a empresa, para a gente promover melhores práticas, né, mais transparência, né, a importância de dar o disclosure das informações ESG de forma clara e objetiva, né, o proxy voting, que é a participação nas assembleias das empresas, né, votando ali sempre também em consonância com melhores práticas ambientais, sociais e de governança, e por último ali, mais ou menos importante, produtos, né, produtos ESG dedicados para aquele público realmente, como vocês comentaram aqui, que está realmente mais consciente, né, e que demanda um investimento ali diferenciado, né, que acho que é a tendência atualmente. Então, acho que esses 4 pilares resumem um pouco aqui, e a gente, conforme for evoluindo no painel, a gente discute com mais profundidade. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu vou colocar algumas questões aqui um pouco mais, assim, talvez provocadoras, um pouco mais polêmicas, talvez. Não digo polêmicas, mas talvez um pouco mais que vai tomar um pouco do espírito crítico de vocês, né? Assim, mais para começar pela Luzia. Luzia, como é que você vê a América Latina comparado com o restante do mundo? Você que trabalha, né, numa organização global como o Santander, que tem a oportunidade de fazer essa comparação entre o que acontece lá fora, né? Em termos de disclosure, como é que você vê o Brasil e a América Latina comparado ao restante ao restante do mundo? E como é que você avalia a interferência, né, de como as empresas fazem o disclosure aqui no Brasil e na América Latina, com o nível da qualidade da integração ESG? Como é que vocês veem isso? Bom, Marcelo, a gente tem uma metodologia própria, né? O Santander desenvolveu uma metodologia global hoje, né? A gente até então tinha uma metodologia local, hoje a gente tem uma metodologia global. A gente conta com o apoio de uma empresa chamada Clarity. A Clarity, ela coleta as informações, né, a ESG de companhias do mundo todo. Coletando essas informações, a gente tem um time, né, que fica na Espanha, que desenvolveu a metodologia, e por meio do uso da base de dados, a gente aplica a nossa metodologia própria, né, fazendo a análise nos 3 pilares, ambientais, social e de governança. E aí a gente definiu, né, para cada setor, quais são os temas relevantes, quais são os temas que causam maior impacto, e a partir disso a gente tem um resultado que é um score ESG para cada ativo, e isso é aplicado globalmente, né? Então, cada empresa, cada ativo tem o seu score ESG, e a gente tem várias informações, né, derivadas como resultado dessa metodologia. Uma delas é um score ESG mais especificamente da empresa. A gente tem um score ESG relativo, que é a comparação da empresa com os seus peers, né, dentro do mesmo setor. A gente também tem uma nota de transparência, digamos assim, que é o quanto a empresa ela consegue me dar o maior volume de informações que eu possa checar essa informação. Então, a gente tem uma equipe que faz uma checagem desses dados também. E aí existem uma série de outros dados, mas por que eu estou mencionando esses 3 mais especificamente? Tá? Porque a gente consegue avaliar não só a nota, né, digamos assim, de cada empresa, mas também o quanto ela está me passando essas informações. E o que a gente observou, olhando ativos no mundo todo, globalmente, é que na América Latina, os scores ESG, eles tendem a ser menores, tá? E aí, assim, bom, por que eles são menores, né? Será que as empresas não têm o mesmo grau de maturidade das empresas na Europa, por exemplo? Essa pode ser uma informação. Mas aí a gente fez algumas simulações por país da correlação entre o score ESG e o score de transparência, tá? E a gente viu uma correlação muito alta para boa parte dos países da América Latina, de que quanto menor o grau de transparência, menor é o score dessas empresas. Tá? Então, a gente acaba penalizando quando a empresa não tem informação suficiente ou quando ela não consegue transmitir essa informação adequadamente.
Tá? Então, assim, a gente observou, de fato, né, que esse é um gap bastante relevante, né, porque a gente acaba, né, quando a gente tem os scores para cada ativo, a gente faz um exercício interno de definir o score ESG para cada um dos fundos. E, na média, os fundos da Europa, eles têm um score maior do que os do Brasil, do México, do Chile, por exemplo. Porque os ativos são piores, né? Mas não necessariamente, é porque a nota dos ativos não são maiores por conta dessa falta de transparência. Então, esse é um ponto que chamou bastante a nossa atenção. A gente tem feito um trabalho bastante forte junto com a Clarity. A Clarity nos dá esse apoio para cobrar um pouco mais de transparência das empresas na América Latina como um todo. E aí, assim, tem aquele desafio, né? Quando a empresa realmente não tem o relato, né, de fato, ou quando a empresa tem o relato, mas essa informação não está chegando adequadamente para esses provedores de dados. Tá? Então, assim, a gente tem esses dois casos. E aí a gente tem que olhar realmente cada caso, a gente tem que priorizar as empresas que realmente vão fazer parte dos nossos portfólios, né? Então, é todo um trabalho aí de tentar coletar essas informações e capturar o que é que está falhando aí nesse processo. Interessante, né? Porque vocês, por meio dessa metodologia, vocês conseguiram internalizar muita coisa, então vocês não dependem de rankings e scores terceirizados exclusivamente, né? E isso Então, ajuda bastante na análise. É interessante porque a Clarity, ela acessa a base de dados de todas essas agências globais. Então, do MSCI, da Sustainalytics, da Vigeo. Então, a gente tem uma comparação, inclusive, do nosso score com o score dessas empresas. E aí, assim, até mesmo para ver grau de alinhamento, mas a gente procura usar esses resultados também como uma fonte de informação. Pois é uma pena, né? Quem acaba sendo penalizado são as próprias empresas, né? Pela falta de transparência, né? Que perdem a oportunidade de, obviamente, mostrar que é transparente, que acho que isso já é um valor intrínseco para o investidor, né? E também de mostrar os avanços que ela tem acontecido, que ela tem implementado nessa questão, né? Márcia, Exato. E na Fundação Real Grandeza, como é que você vê, quais são os principais problemas que você vê nos relatórios de sustentabilidade das empresas, né? Como é que você acha que elas poderiam melhorar, assim, no geral? Olha, Marcelo, até como eu citei anteriormente, né, a gente lá em 2012 nós fizemos esse manual e com os critérios objetivos, como eu mencionei, e a empresa que passa pelo esse filtro inicial, que tem os filtros negativos, filtros setoriais, a questão do risco reputacional, a gente envia um questionário para a empresa. E o que a gente faz na análise de investimentos justamente com relação à questão dos critérios do manual? A gente faz uma comparação com o que a empresa publica nos seus relatórios de sustentabilidade e tem disponíveis no seu site, com as respostas que vêm no nosso questionário. E aí nós fazemos esse confronto e, ao longo desses anos, isso aí até mais no início, depois a gente percebeu um avanço bem relevante em termos de transparência de informações pelas empresas, que bom, né? Mas aí é o investidor demandando ao longo dos anos e foi empurrando, no caso, né, para que isso ocorresse. Mas lá atrás, até vendo essa questão, e hoje a gente ainda se depara ainda com esse problema, é que quando a gente compara muitas vezes o que tem no manual, no relatório de sustentabilidade da empresa, não vai muito de acordo com o que ela responde no nosso questionário. Tá? E aí a gente percebe um gap grande, por exemplo, em áreas na própria empresa, em termos de responsabilidade de fornecer as informações. Né? Em algumas empresas, a gente percebeu lá atrás que não tinha uma área específica de sustentabilidade, né? Eram pessoas, e aí, à medida que as pessoas, muitas saíam da empresa, a informação se perdia no contexto da organização, aí ficava sempre uma lacuna de quem iria responder. E muitas vezes quem era designado para responder não tinha o conhecimento que aquela anterior que saiu tinha, e aí perde-se o fio da meada. Então, aí, muitas vezes a gente se deparou com esse problema, ou seja, tinha um relatório de sustentabilidade da empresa mais parrudo, mas quando você tinha a resposta do questionário,
no nosso caso, a gente via esse desencontro de informações. Então, a gente foi tentando, mediante até essa realidade que a gente se deparou lá inicialmente, ao longo dos anos, além da utilização do manual, pura e simplesmente para mandar questionários, a gente foi fazendo o trabalho de engajamento para esclarecer para as empresas e mostrar, olha, aqui no seu relatório de sustentabilidade, você informa uma coisa, no questionário você está informando outra, e uma vez que eu vá olhar, por exemplo, o meu questionário para te pontuar e, consequentemente, seguir ou não com a minha avaliação se eu vou investir em você ou não, eu não tenho subsídios nas suas respostas para que você tenha essa pontuação para que eu continue investindo em você. Então, a gente viu muito essa lacuna dentro da empresa e tentamos justamente fazer esse engajamento pela transparência e pela unificação de informações, né, para que a empresa que dê informação para o investidor da porta, né, para fora, que seja a mesma informação que ela publica nos seus relatórios de sustentabilidade. Isso foi um ponto assim, muito gritante, muito evidente na nossa análise lá bem nos anos iniciais da utilização do nosso manual. Uhum. Tá, a importância de sempre complementar com esses questionários, né, o que você lê no relatório de sustentabilidade, né? Eu até vou pedir para o Rafael comentar sobre essas questões, né, de como algumas empresas utilizam o relatório de sustentabilidade muito mais como fica muito mais preocupado elas estão muito mais preocupadas com a forma do que com o conteúdo, né? E como é que vocês na Previ veem isso e como é que vocês conseguem passar por essa dificuldade na análise do investimento? Marcelo, realmente, assim, isso é uma questão que prejudica bastante a avaliação, né? Como a gente sabe, por mais que a gente tenha um padrão, que a empresa segue o padrão GRI, não quer dizer que ao responder aquele indicador ou aquele item do GRI, elas têm uma homogeneidade, né? Então, tem empresas que respondem com graus de profundidade diversos e trazem elementos diversos para aquilo ali. E isso, muitas vezes, a gente vê umas respostas muito burocráticas, assim, meio que pelo lado formal, mas sem trazer aquele elemento que seria a essência que ajudaria na avaliação dos investidores, né? Eu acho que um exemplo que a gente pode trazer, até porque o grupo todo está participando de alguma forma, a gente está fazendo uma ação agora de engajamento coletivo envolvendo algumas empresas discutindo o tema de integridade, que a lógica que a gente está fazendo nessa iniciativa de engajamento coletivo é justamente conversar com as empresas para entender, por exemplo, como é que é a efetividade do programa delas de integridade. Assim, a questão não é só saber, tem um programa? Eu tenho um código de ética, eu tenho isso, assim, como que eu consigo enxergar se o programa que ela tem, de fato, é um programa efetivo, se tem um apoio da alta gestão, como é que ele funciona na prática, né? Então, essa que é a dificuldade. Se às vezes a gente tem um relatório com aquelas informações muito simples, ou muito burocrático, ou referenciado muito em norma, e que não transmite por trás a estratégia da empresa, o grau de envolvimento em relação àquele tema, ela fica uma avaliação muito limitada, né? E aí necessita o quê? Que a gente faça uma ação de engajamento para buscar a empresa para complementar essa informação. Se isso já tivesse colocado claramente no relatório, esse espírito, essa questão da estratégia já tivesse declarado ali, não tinha necessidade dessa ação adicional de engajamento, né? Que nem sempre a gente consegue fazer e nem sempre a empresa tem disponibilidade. Então, a gente até nessa ação de engajamento, a gente tem colocado bastante isso para as empresas e a empresa, pelo menos, tem uma percepção que, poxa, realmente, assim, é uma informação que eu poderia ter colocado no meu relatório ali e não tinha olhado sobre essa perspectiva. Então, vou pensar num próximo modelo para inserir esse tipo de informação também. Isso é muito importante para a gente, né? A qualidade do dado que vem ali, né? E um ponto também que acho que até a Márcia colocou, assim, o grau de envolvimento da empresa na resposta. Porque, às vezes, também a empresa pega um consultor externo para montar um relatório, as áreas jogam um monte de dado ali para ele junta e publica o relatório. Mas o quanto teve o envolvimento daquela área no levantamento daquele dado, na importância daquele dado para depois, no dia a dia, ela monitorar aquilo, qual é a lógica que está por trás daquilo, para não ficar meio que um relatório também de cumprir tabela, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem também, né? E se isso conseguir ficar refletido cada vez mais no documento,
a gente vai ter cada vez menos necessidade de, por exemplo, ter questionários individuais ou ter abordagens diretas com a empresa, porque o documento já vai ser suficiente para que a gente tenha as informações necessárias para atuar enquanto investidor responsável, né, que a gente quer ser, né? E você falou da questão de ser um investidor responsável, e é interessante, né? Você acha também que com essa intensidade do que está sendo discutidas as questões ESG agora, e os investidores estão muito mais atentos a isso, eles também estão cobrando mais das empresas, né? Acho que isso também ajuda a fazer o mercado avançar, né, nesse sentido, né? Não, com certeza. A gente vê um movimento muito forte dos investidores internacionais, mas também no âmbito local esse interesse, esse engajamento aumentou bastante também, né? A gente olhando pela nossa perspectiva, por exemplo, de fundos de pensão, desde que teve a última revisão da nossa regulamentação de investimentos, foi colocado explicitamente ali que os fundos têm que colocar nas suas análises de risco a questão socioambiental. Então, assim, eu tenho que colocar na minha avaliação, então eu tenho que necessariamente fazer essa análise, né? Então, se tinham, eventualmente, alguns investidores que ainda não estavam com isso de alguma forma mais objetiva nos seus processos de investimento, por norma, eles têm que seguir. Então, assim, não é só o movimento, mas as próprias regulamentações estão acompanhando isso também e estão, né, cada vez mais amarrando essas pontas e ligando todos esses elos, né? Então, assim, é um movimento que eu acho que não tem volta. A pressão internacional vai ser cada vez maior, porque lá, desculpa, como eles estão mais avançados, a régua ainda está mais alta, estão discutindo temas como taxonomia e outros pontos que depois você pode até, não sei, vai explorar em outras perguntas, mas, assim, eu acho que a pressão ela vai vir cada vez maior, assim, e no âmbito local está na mesma linha, talvez um passo atrás, mas nós estamos também chegando cada vez mais, né, com essa necessidade premente aí. Sim. E o Itaú também observa essa evolução, Alexandre, na exigência da própria asset? Vocês, como é que você vê isso? Como é que você entende que isso tem acontecido e como que vocês têm trabalhado na Itaú com relação a esses aspectos? Legal, legal, obrigado, Marcelo. Bom, acho que a gente usa muito, né, eu sou a pessoa que lê os relatórios de sustentabilidade, de fato, das empresas, né, a gente tem que fazer as análises ESG delas, né, e o relatório de sustentabilidade é o primeiro documento que a gente vai, né, lá a gente acaba encontrando as informações gerais da empresa, né, que se pede para se reportar no GRI, no TCFD, né, mas a gente percebe que a parte de riscos, às vezes, está muito mais bem descrita num 20F, né, ou num formulário de referência mesmo, né, nos fatores de risco, onde as empresas acabam detalhando mais, né, os riscos, colocando um pouco mais o que elas estão fazendo nesse sentido para mitigar ou evitar esses riscos. E eu acho que essas informações poderiam conversar, sim, mais com o relatório de sustentabilidade, né? E acho que a parte do relato integrado também é importante no sentido de promover que tenha uma questão financeira também nesse relatório de sustentabilidade, né? Então, se você vai fazer uma iniciativa de sustentabilidade ou um novo programa, quanto está custando, né, para a empresa, quanto que é o retorno esperado, né, que isso vai dar. Isso eu sei que às vezes é pedir um pouco demais, mas seria o estado da arte em termos de um relatório de sustentabilidade, né, para que a gente conseguisse, como investidores, entender os custos, né, e as receitas que estão atreladas a esses projetos, a essas iniciativas, né, muitas vezes de ecoeficiência, de desenvolvimento de fornecedores, né, que são muito importantes de serem feitas e mais importantes ainda, na minha opinião, de serem traduzidas em números, né, para que a gente consiga realmente integrar isso. Mas, assim, a evolução acho que tem sido positiva, né, o Rafael comentou, né, então, assim, a taxonomia que vem sendo discutida verde na Europa, eu acho que é super importante, né, para mostrar quem está mais alinhado, né, a um futuro aí mais eficiente em termos de carbono, quem está menos alinhado, e o que precisa ser reportado de fato. Eu acho que vai trazer mais clareza para todo mundo ali do que precisa ser feito. Olha, Alexandre, aproveitando aí que você está com a palavra, como é que você vê essa discussão toda da harmonização, da padronização dos sistemas de reporting? Você acha que isso vai... porque tem muito investidor que coloca essas questões meio como um pretexto para não levar tanto a sério as análises das empresas, né? Como é que você vê isso? Você acha que vai fazer
muita diferença para o mercado ter uma harmonização maior entre os vários sistemas de disclosure que existentes, ou você acha que é muito mais, depende muito mais da seriedade com que o investidor faz a análise e também de como a empresa faz a divulgação dos dados? Sim, eu acho que depende muito de como o investidor considera, né, qual que é o modelo que ele está usando ali, né, para integrar questões ESG no seu processo de investimento, né, e eu acho que cada processo hoje, ou cada modelo de reporte hoje tem, né, o seu foco ali, né, então eu acho que tem valor, né, compartilhado em cada um, e acho que tem o CDP, a gente tem que foca nas emissões, né, a gente tem o GRI, que foi o primeiro padrão ali, né, de tão importante para relatório anual e de sustentabilidade, que foi na minha opinião, uma super evolução, né, em termos de transparência no reporte para as empresas, né? E a gente vê outras iniciativas surgindo hoje, tentando colocar isso de uma maneira mais financeira, no balanço, né, no fluxo de caixa, na DRE, como é que isso está ali dentro, né? A própria questão mais da contabilidade, de fato, tecnicamente falando, desses temas. Então, eu acho que são todas iniciativas que se agregam, né? E que se a gente fosse fazer todas elas juntas de uma vez só, seria complexo demais, né? Tem que ser uma evolução natural, eu acho. E é o que tem acontecido, né? Tem sido muito positivo nesse sentido, e eu acho que um pouco do que o Rafael e a Luzia falaram, é um círculo virtuoso, né? A gente, como investidores, né, olha isso, né, vê que está faltando dado daquela empresa, procura a empresa, né, pede o dado, incentiva mais transparência, a empresa, por sua vez, reporta, né, vai melhor nos ratings ESG, né, tem ali a sua percepção, né, melhorada, né, o seu rating ou sua nota ESG melhorada. Então, isso acho que é bom para o investidor, né, é bom para a empresa e é bom para o mercado de capitais como um todo, né? Acho que gera um mercado de capitais mais transparente, né, e mais positivo nesse sentido também. Legal. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso que o Alexandre falou? Alguma posição? Bom, se ninguém quer comentar, que o Alexandre matou a pau aí, né, Alexandre? Já falou tudo que todo mundo queria ouvir. Pessoal, eu tenho uma pergunta um pouco mais, falando também um pouco mais da questão dos temas que estão mais quentes, né, de acordo com o momento, de acordo com a própria evolução das questões ESG, ou até mesmo de eventos que acontecem, né, como o Rafael colocou. Como é que vocês têm tratado, né? Qual foi o efeito da pandemia sobre o olhar que vocês têm tido nos reportes das empresas? Isso mudou alguma coisa? Vocês estão olhando com outro enfoque? Como é que vocês estão vendo essa questão mais momentânea e como é que isso influencia o olhar de vocês quando vocês estão fazendo a avaliação dos dados de ESG das empresas? Se a Márcia quiser começar. Bom, Marcelo, falando até dos efeitos, né, da pandemia, que ainda está, né, em curso, infelizmente, né, o que a gente tem assim observado? No caso, falando não especificamente das empresas em si, porque nesse momento a gente ainda não tem o resultado, vamos dizer, de uma maneira mais prática para estar reportando. Mas, por exemplo, a gente vê. Vamos falando assim ao longo de 2020, fazendo assim um rápido panorama, vamos dizer assim, que a gente vê uma evolução do tema, que iniciou lá em janeiro com o fórum, né, de Davos, e logo depois veio a carta do CEO da BlackRock, enfatizando, né, a importância da observação, né, de critérios de sustentabilidade totalmente correlacionados e inseridos na avaliação de investimentos, né? Inclusive, na carta até do próprio CEO Larry Fink, ele cita que a carta não é ambientalista, é uma carta capitalista, né? Porque eu acho que muitos têm a noção errada de que, não, a sustentabilidade a gente só trata do verde. Não é, é uma consequência, uma globalização de fatores em que você realmente tem um investimento responsável, a gestão responsável e que te dá retorno
como a gente até usa internamente a expressão, é dinheiro no bolso, é retorno na veia, né? Com responsabilidade, com menores riscos. Então, eu acho que quem já vinha nesse caminho, né, ao longo dos anos, e aí com esse ápice aí no início de 2020, com esses dois fatos aí relevantes, né, para a sustentabilidade, e deu continuidade, eu acho que já entrou na pandemia, que começou, né, realmente lá pelo mês de março, a realmente começar, vamos dizer, a atingir a todos, né? Aqui no Brasil, que eu falo, né? Eu acho que aí já veio trazendo já uma visão de longo prazo. Quem tinha a visão do lucro de curto prazo, numa situação de pandemia que nós estamos vivendo, obviamente vai ter muito mais dificuldades do que aqueles que já estavam engajados na gestão sustentável, responsável, tanto de investimentos como de empresas, que foca muito mais no longo prazo e vai sair com, obviamente, todos nós machucados, mas menos machucados, né? Com potencial de sobrevivência muito além do que aqueles que já não faziam. Né? Então, acho que quando a gente já começar a transcorrer um ano desse início de pandemia, que a gente vai começar realmente a observar os efeitos na prática. Por outro lado, as empresas, eu acho que quem não estava correndo ainda dessa forma, começou a se engajar no trabalho para isso. Vimos, inclusive, ao longo agora do segundo semestre, especificamente no mês de setembro, até perante a CVM, um registro aí de muitos fundos com critérios ASG, né? Em setembro foi assim, parece que de julho até setembro foram 30 fundos, né, que pediram justamente registro na CVM com essa pegada de sustentabilidade. E aí também em setembro foi o indicador, a gente viu o lançamento do indicador da B3 com a S&P, que vem reforçar também essa importância. Né? Então, eu acho que no efeito prático das empresas, com um ano mais ou menos após o início de pandemia, a gente já começa a ver os efeitos. Mas o fato é que do início do ano, do que a gente viu com os dois acontecimentos, e a importância da pandemia de quem tem a visão de longo prazo, quem não estava focando tem que focar e tem que seguir dessa forma, porque senão realmente não vai sobreviver. Sim. Não, assim, o que você colocou assim de pano de fundo, acho que assim, acho que ajuda a derivar várias coisas aí. E eu queria ouvir também do Rafael, se tem alguma coisa a comentar, assim, que faz parte dessa evolução que a Márcia colocou aí. Eu acho que a Márcia colocou muito bem. Assim, no nosso primeiro movimento, quando a pandemia entrou forte, assim, foi ter uma ação de engajamento com as empresas para ver o que as empresas iam adotar até de ação em contribuição para a sociedade, né? Porque nós tínhamos uma demanda aí também de apoio, né? De várias iniciativas, e várias empresas do nosso portfólio tiveram ações voluntárias de apoio, né? Que contribuíram, acho que bastante, até naquele primeiro momento, né? A gente sabe que os setores tiveram impactos diferentes, né? Cada setor teve algum impacto, às vezes, um pouco maior ou um pouco menor, né? Mas a gente pode perceber isso, que aquelas empresas que tinham as melhores práticas, que tinham uma gestão de risco mais efetivas, que esses elementos já estavam no radar, ou deram uma resposta mais rápida, ou sofreram menos impactos em função disso, né? Então, o que demonstra, quando você começa, esses vários estudos que já começam a ser feitos comparando desempenho das empresas mais responsáveis e as menos responsáveis durante esse período, a gente vê que aquelas mais responsáveis tiveram um impacto menor em rentabilidade e tal. Já tem vários estudos já apontando isso. Mas você vê claramente, não só no estudo em termos da rentabilidade, mas no próprio diálogo com as empresas, né? Aquelas que estão mais estruturadas, elas rapidamente elas conseguem reagir a um evento como esse, tem uma resposta mais rápida, uma estratégia que é implementada alternativa. Isso tudo por quê? Porque isso já está no dia a dia dela, já está incorporado. A governança já tem aquilo estruturado de alguma forma para levar esse debate de uma forma mais célere, de você alimentar um planejamento estratégico, por exemplo, de fazer mudanças rapidamente, né? Nós estamos nesse momento que cada vez as mudanças têm que ser mais ágeis, né? Então, quanto mais você já está com aquilo disseminado na empresa, mais facilidade você tem
para fazer esses ajustes de estratégia, né? Então, a gente observou isso, que essas empresas, as mais estruturadas, tiveram uma resposta melhor para esse momento, né? Por isso que eu acho que esse tema também, que já vinha ganhando força, como a Márcia falou, desde as conclusões lá de Davos, com a pandemia, ela se intensificou muito, porque as pessoas sentiram essa necessidade de ter essa estrutura montada, quem não tinha, né? Então, eu acho que infelizmente, né, por esse motivo negativo, esse nosso tema ganhou ainda mais força. Eu acho que ele já estava numa corrente de força, eu acho que ele ganhou um empurrão para ainda ir mais rápido, né? Mas a gente ainda tem muitas avaliações que vão ser feitas, assim, a pandemia não passou, ao final a gente vai poder fazer uma avaliação um pouco mais precisa, né? Mas vários sinalizadores já apontam que permitem a gente já ter algumas avaliações nessa natureza que eu comentei. Eu vou perguntar para a Luzia se você acha que a pandemia vai causar algum impacto no disclosure em 2021, uma vez que a gente já tiver fechado o ano aí e os reportings, como a Márcia falou, hoje a gente não consegue avaliar de forma objetiva, né? Mas a partir do ano que vem, qual que é a sua aposta, Luzia? Eu tenho certeza que o tratamento dessa questão ele vai aparecer em muitos relatórios. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que cabe a gente também cobrar, né, informações que sejam mais assertivas, dependendo do setor. Tá? Assim, eu fico me lembrando um pouco na época da crise de 2008, né, que todo mundo no ano seguinte reportou e tudo era justificativa, era a crise de 2008, né? Reduziu quadro de funcionários, fez corte de investimento, era a crise. Então, assim, eu acho que a gente não quer repetir esse mesmo discurso. Obviamente, teve um impacto bastante relevante, mas eu acho que tem aí pontos que estão chamando muito mais atenção, principalmente nos aspectos sociais, né? Eu acho que a questão da proteção dos trabalhadores, a proteção dos empregos, esses são pontos que podem estar diretamente conectados com a remuneração de executivos, remuneração de conselho, distribuição de dividendos. Eu acho que a gente consegue fazer algumas correlações interessantes aí, algumas a gente até consegue já visualizar. Mas tem outro ponto que eu acho também muito importante, é avaliar o efeito disso tudo setorialmente e olhar também com um ponto de vista mais de oportunidades, né? Eu acho que a gente está mudando um pouco como a gente olha setores como saneamento, saúde, educação, né, que tiveram que fazer essa transformação muito rápida, né, e saneamento mais especificamente para atender uma demanda de saúde, que eu acho que a gente está conseguindo internalizar isso com um olhar um pouco mais, né, com viés social, né, bem ou mal, a gente tem que olhar também, obviamente, para o retorno, para o crescimento desses setores, mas também com um olhar de como isso, né, pode, né, dar proteção para a população de uma forma mais ampla. Então, assim, não é somente, né, o crescimento das empresas, mas é uma questão mesmo social mais ampla. E aí, eu também, pelo lado das oportunidades, eu vejo que tem muita gente, assim, olhando para títulos, né, de impacto, para investimento de impacto, que estão, né, focando um pouco mais nesse setor. Não é exatamente o que a gente no Santander faz, mas isso você sempre tem que estar atento, porque, de alguma forma, né, alguma empresa pode ter algum tipo de olhar, né, ou de projeto mais específico, e eu acho que essa é uma coisa bem interessante também de ser reportada. Então, assim, não olhar só pelo lado negativo, mas também dos impactos negativos, né, que obviamente eles existem e devem ser reportados, mas também da identificação aí de tudo que mudou, né, muitos paradigmas foram quebrados, um olhar diferente sobre isso tudo, e eu acho muito interessante a gente conseguir capturar isso também. Legal, obrigado. Alexandre, queria saber de você como é que o Itaú Asset tem tratado as questões de clima, né? Principalmente, assim, o que vocês têm visto, prestado atenção nos relatórios das empresas no tocante à gestão das mudanças climáticas? O que vocês têm olhado com mais profundidade? E qual é a sua recomendação para as empresas, assim, para ter um rating melhor? Antes, eu só queria comentar que a gente fez um white paper sobre os impactos Covid-19 no cenário de investimento responsável, que agrega bastante do que foi comentado pelos participantes aqui, então convido todos a
que estão ouvindo a acessar, tem o nosso site da Asset, né, na parte ali de insights. Mas obrigado. Acho que a parte de mudanças climáticas, né, o que a gente tem visto aqui? A gente tem mudanças climáticas é uma parte integrante do nosso modelo, então é uma das dimensões, né, uma das 8 dimensões do nosso modelo ESG. Então é algo que a gente realmente olha e tenta estimar financeiramente o impacto para todas as empresas em que a gente investe. Então a gente olha temas mais tradicionais ali, desde precificação do carbono, né, e a gente olha quanto que a empresa está emitindo, escopo 1, 2, eventualmente no 3, né, tem uma curva de preço do carbono e faz aí realmente quanto é que seria o impacto financeiro disso, no caso de uma precificação em 2023, em 2025, a gente tem alguns cenários, né, nesse sentido, mas aí setorialmente a gente tem alguns impactos também, né, então, por exemplo, tem impactos físicos, né, de eventos climáticos mais extremos, que podem demandar ali CAPEX adicional, né, de alguns setores, algumas indústrias específicas, né, devido a acidentes, alagamentos, né, chuvas. Tem toda uma questão de transmissão de doenças também, que para alguns setores, como seguradoras, pode ser negativo, para outras, como medicina diagnóstica, né, pode ser positivo. Então, a gente também tenta estimar um pouco esses efeitos, né? A questão de mudança no regime de chuvas, né, isso pode impactar muito a questão da agricultura também. Muita chuva, né, é ruim para a agricultura, pouca chuva é ruim para a agricultura, então esse balanço, né, esse equilíbrio, ele é muito tênue, né? Então, as mudanças climáticas tendem a trazer uma inflação no preço de grãos, né, que vai passar para a proteína e vai acabar impactando ali na prateleira do mercado. A gente tenta olhar isso de uma maneira mais simplista, mas entender o quanto disso poderia, né, de fato acontecer. Então, tem toda uma questão ali que a gente tem olhar de crise hídrica também, como a gente já viveu ali em 2015, né, e as mudanças climáticas eventualmente agravando isso no futuro próximo. E, poxa, quais setores e empresas estão mais preparados, né? Quem está menos preparado? Qual que é o impacto financeiro em caso que isso aconteça para um setor, muitas vezes, para a usina termoelétrica, por exemplo, que usa muita água, né? Ali, ou para setores que são intensivos em água. Então, a gente tenta estimar financeiramente esses impactos, passar essas informações para os analistas e para os gestores dos fundos, para que no final das contas eles tenham ali uma decisão de investimento mais informada, tá? Então esse acho que é o objetivo final do trabalho. E na análise dos dados das empresas, você vê tem alguma atenção especial para algum dado que envolva riscos climáticos quando as empresas fazem o disclosure que vocês procuram, além dos mais tradicionais, né, pegada de carbono, etc. O que você tem visto por aí? Sim, bom, o mais tradicional, né, as empresas reportarem que mudanças climáticas elas reconhecem como um risco, né, e explicam um pouco mais como isso pode, mais qualitativamente falando, né, no setor delas, na atividade delas, por que isso é um risco, né. Eu acho que o próximo passo seria aí você realmente aí já está fazendo o inventário, né, de emissões, né, e algumas empresas nos reportes do CDP vão além, né, e tentam e colocam umas estimativas mesmo de impacto, né, de cada um desses temas que eu estou falando. Então, a gente estima que nosso CAPEX, né, nosso investimento em manutenção vai aumentar X%, né? A gente pode ter esse tipo de impacto operacional, uma planta pode parar, ou a produção pode ser impactada em tantos, e isso pode ter um impacto financeiro de X%. Então, eu acho que esses são disclosures mais avançados, né, do ponto de vista de mudanças climáticas, e são muito bem vistos, né, porque mostra que a empresa tem uma governança, né, que ela fez essa análise, ela internalizou, né, todas essas questões, né, e está pronta para comunicar e colocar isso para os investidores e para o público, né, tá segura de que realmente ela fez a lição de casa dela ali e está dando transparência, né, eu acho que isso para a gente que é investidor é importante, a transparência e realmente o sentimento de que tem alguém ou uma equipe, né, lá dentro que está acompanhando isso de perto. Então, qualquer regulação nova que surja, uma precificação do carbono ou mesmo algum evento climático extremo, vai ter uma reação mais apropriada por parte da empresa, né? Mais rápida e mais assertiva ali. Legal. E inserindo isso também no planejamento estratégico, né? Desculpa, só para finalizar. Sim, é importantíssimo. E a gente espera que esse tipo de práticas, né, que você acabou de colocar, de práticas que hoje são consideradas mais avançadas, passem a se tornar mais tradicionais, né, digamos assim, né, conforme o mercado vai evoluindo, né. Eu tenho uma pergunta aqui do pessoal que está acompanhando o webinar.
acho que foi um comentário que o Alexandre mesmo fez. O Nilson Oliveira, ele colocou assim, ROI para o social, para a asset. Não entendi. Eu não sei se, na hora que você estava falando sobre como dimensionar impactos não financeiros nos reportes, né? Eu acho que é isso que ele não entendeu aqui. Não sei se você quer cobrir, Alexandre. Também está meio vaga a pergunta aqui, mas... Não, eu acho que era uma parte daquela parte que, assim, você primeiro tenta reportar de maneira qualitativa, né? Você fala que a empresa pode falar que ela tem determinada iniciativa de ecoeficiência, desenvolvimento de fornecedores ou redução de uso de recursos, né? E acho que num segundo momento é você colocar ali como empresa, né? Quanto isso está custando para você? Quanto custou para implantar esse tipo de iniciativa, né? E quanto que você espera, né? Auferir ali de receita ou de redução de custos com a iniciativa que você está fazendo, né? Acho que toda empresa, para fazer uma iniciativa dessa, fez essa conta, né? E viu que fazia sentido. Então, eu acho que dar transparência dessas contas ou dessas informações são super importantes, especialmente para a gente aqui que é investidor, né? E que consegue realmente usar isso no nosso modelo mais amplo ali, né? De análise ou de avaliação da própria empresa. Então, eu acho que o incentivo é esse. Você, no final das contas, consegue ter até, vamos colocar ali um VPL, né? Da iniciativa que você está tentando desenvolver na empresa ou de um programa específico. Espero que eu tenha acertado a sua dúvida. Eu acho que cobriu, sim. Eu tenho uma pergunta aqui, que, na verdade, ela fala mais de transparência do que de disclosure, mais especificamente. E aí, eu não sei quem aqui vai querer responder. Aqui é uma pergunta um pouco polêmica, tá? Ele menciona que houve uma decisão de investimento de um banco que recebeu 12% de comissão numa oferta de uma termoelétrica a carvão. E o banco, obviamente, que ele é signatário do PRI, inclusive, mas ele se envolveu nessa estruturação, nessa emissão para captar, para financiar essa operação da termoelétrica. Aí ele pergunta, falta transparência também entre bancos e investidores? Quem quer responder? Falta. Não, eu acho, Marcelo, é um processo, é aquilo, a gente está caminhando em relação a ter mais transparência pelas empresas e como eu comentei ontem, né, até na prévia que a gente fez, certamente isso vai impactar em maior transparência para os investidores, inclusive. Né? Eu posso ser questionada a respeito da composição da minha carteira de um fundo ESG, porque tal empresa está lá ou porque não está outra empresa. Né? Eu acho que isso faz parte do jogo, eu acho que a gente também vai ter que aumentar esse nível de transparência e de posicionamento, inclusive. A respeito dessa operação especificamente, tá? Eu vi que teve muito barulho, né? Teve realmente vários comentários a respeito. Né? Eu entendo que algumas organizações elas são bem grandes, né? E eu falo porque eu trabalho em uma que é realmente muito grande. E assim, esse alinhamento ele vai acontecendo com o tempo, tá? A gente busca sempre isso, tá? Eu acho que eu posso falar, né, pelo Santander, porque eu vivencio isso, tá? A gente hoje está num projeto muito grande, né, de aplicação da metodologia global, né, de ter uma estratégia global para as questões ESG, né, e isso passa por um alinhamento interno de áreas. Então, assim, a gente tem uma área na Asset que olha isso já há bastante tempo, mas tem outras áreas, né, que atuam conosco dentro do Grupo Santander, que não estão no mesmo nível. Então, assim, passa por uma evolução, inclusive, de compartilhamento de informações e de alinhamento de posicionamento, tá? Então, assim, eu acho que, eventualmente, alguma coisa pode escapar, isso faz parte, mas eu acho, sim, que a cobrança vai ser cada vez maior e é justo, eu acho que é assim que tem que ser o jogo, sim. Tem que haver um questionamento, tem que ter, né, tem que se procurar cada vez mais buscar práticas, né, as melhores práticas, né, se você quer ser uma instituição que preza, né, pelas questões de sustentabilidade, você tem que aprender com os erros e modificar os seus processos internos para cada vez estar aprimorando tudo isso. Eu queria que vocês também, os outros, comentassem também sobre essa questão de essas
às vezes, discrepâncias que acontecem hoje, né? E como é que vocês veem isso no futuro? Se isso vai convergir para um processo de investimento, de decisão de investimento mais direcionado para um investimento responsável mesmo, e essas decisões mais tradicionais vão cada vez mais serem postas de lado. Não sei se o Rafael gostaria de comentar. Eu acho que sim, tem alguns pontos, acho que é importante até que a Luzia falou, né? Eu acho que sim, investimento responsável também não tem uma definição fechada, assim, investimento responsável ela tem que ser feito assim, né? Tanto que a gente sabe mesmo, dentro da própria base do PRI, tem investidores com estratégias diferentes, alguns são mais agressivos e puristas, por exemplo, em relação à questão do clima, com filtros mais restritivos, e outros não, com poucos filtros e que defendem que, olha, independente do setor, eu vou entrar e vou engajar para mudar aquela empresa, para que ela tenha melhores práticas, que ela, de repente, faça uma transição para uma outra indústria ou para uma prática mais sustentável e faz uma defesa de um investimento responsável com uma outra estratégia de engajamento, com outra perspectiva, olhando até, às vezes, como uma oportunidade. De repente, às vezes, uma empresa que, dentro de um setor, ela pode ser até a pior no primeiro momento, mas que já se demonstrou claramente que tem a intenção de melhorar, o investidor entra ali para ajudar no engajamento para que ela faça uma transição. Então, tem essas perspectivas diferentes também que se acomodam dentro do guarda-chuva ainda do investimento responsável, né? Eu acho que quando a taxonomia chegar e alguns outros filtros mais formais, se vierem, de fato, a se posicionar de forma de regulamentar, a tendência é que algumas coisas vão ficando de fora, né? Então, a gente vai vendo algumas discussões hoje mais restritivas, principalmente lá fora, em alguns setores da economia, já estão meio cada vez mais abolidos do portfólio de algumas instituições. Então, para esses setores mais críticos, é mais difícil ter essa defesa mais ampla, porque vai ficar mais difícil, né? Mas é um caminho que ainda está evoluindo. Mas outro ponto, eu acho que a Luzia colocou, que acho que é importante colocar, que aí conversa com a questão da transparência, que eu acho que é um pouco o objetivo desse painel, assim, porque é importante assim, ver o quanto é importante a transparência dos dados reais e as práticas que a empresa está adotando, né? Porque a partir do momento que eu, dentro da minha estratégia, por exemplo, carimbo uma determinada empresa como uma empresa que tem boas práticas, coloco isso e a gente dissemina aquilo aí naquele portfólio. E aí começam a aparecer notícias depois de práticas inadequadas que a empresa estava fazendo, que aquilo não estava transparente no relatório dela. Isso começa a botar em jogo até o nosso processo mesmo de avaliação, né? Então, assim, a gente precisa muito que, de fato, que as informações estejam lá, estejam transparentes, e não só também aquele relatório que venha só virtudes, né? A gente sabe que as empresas têm os desafios, têm as estratégias que têm mais longo prazo para serem implementadas, então, assim, que dê transparência disso também, né? Que seja transparente na plenitude, né? Dos indicadores positivos, mas também das dificuldades e das estratégias que para essas dificuldades sejam superadas, né? Porque isso tudo é elemento que é levado em consideração numa avaliação, né? E às vezes a gente pode ser pego de surpresa depois com algumas informações que surgem, às vezes, até na imprensa, que contradizem completamente uma prática que estava sendo relatada no relatório de sustentabilidade, né? Então, assim, é muito importante também que tenha essa crítica por parte da empresa. Sim. Não, legal. Alexandre, você tem alguma opinião? Não, eu acho que é super importante essa vigilância da sociedade civil, né? A gente aqui somos investidores, né? E ninguém está isento ali de ser transparente, né? E de ser questionado. Então, eu acho que a sociedade civil está fazendo o seu papel, né? E é assim que a gente vai avançar, né? Que a gente seja aí cobrado, né? As empresas também, né? Por mais transparência, por sermos melhores do que ontem. E eu acho que a indústria, as empresas e a indústria de investimentos como um todo, né? Tem muito a ganhar com isso. É positivo. E eu, assim, não estou advogando pelo banco nem nada, mas também, recentemente, o próprio banco também anunciou investimento num fundo florestal que sequestra carbono, né? Então, obviamente que a mídia sempre dá destaque para as questões mais negativas, digamos assim, as decisões que vão contra, né, essa agenda, mas tem esses dois lados que o Rafael bem colocou também. Márcia, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso. Não, acho que já foi bem falado, né? E concordo plenamente. Um ponto que o Rafael abordou que eu acho importante é que
as empresas, né, não vivem só de ganhos, elas têm as dificuldades. Eu acho que elas têm que colocar exatamente também de forma, e aí a transparência, todo o pano de fundo e a importância, né, de tudo, das dificuldades que têm encontrado de se adequar a determinadas práticas na sua gestão, né? Seja até pelo seu negócio mesmo, pelo cerne do seu negócio, que muitas vezes é altamente poluente, por exemplo, né? Mas eu acho que a transparência, com as dificuldades e com os pontos de vitória da empresa, eu acho que tem que ser colocados, né? E para que não aconteça exatamente, até reforçando o que o Rafael falou, de lá na frente a gente não se deparar com uma prática diferenciada do que veio sendo citado no seu relatório de sustentabilidade, né? Então, eu acho que tudo isso, né, a transparência de uma forma geral, na dificuldade, na vitória, nos pontos positivos e negativos, vão contribuir para que a empresa, né, caminhe depois focando exatamente no acerto e não no erro, né? Então, acho que é super importante e estou total de acordo com o que os meus amigos aqui no painel falaram. Legal. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é interessante, aliás, ele coloca assim, pergunta para Rafael e Marcelo. Bom, eu não posso responder, porque eu só vou passar para vocês. A minha posição aqui é a mais cômoda possível aqui nessa brincadeira, né? Mas ele coloca assim, entendi que vocês sentem falta da integração das informações oriundas dos relatórios de sustentabilidade padrão GRI com as financeiras, né, de ver como os processos de tomada de decisão estão sendo feitos, olhando amplamente os problemas que estão ocorrendo, etc. Vocês conseguem influenciar, não sei o que ele quis dizer com isso, mas quanto à adoção do processo de relato integrado por parte das empresas como uma prática adicional? Assim, ele está perguntando se é válido utilizar o relato integrado, né, como uma ferramenta adicional ao GRI para se conseguir essa informação mais financeira e tal. Não sei se o Rafael direcionou para você, Rafael, eu não vou trair aqui o rapaz. Eu acho que sim, com certeza sim. Quanto mais a gente conseguir fazer essa conexão, melhor fica a análise, né? Porque essas coisas não são... elas estão associadas diretamente, né? O quanto isso impacta o resultado da empresa. Como a gente falou, né? Nós somos investidores, né? Em última instância, a gente está olhando o negócio, né? Então, como é que essas questões interferem no lado financeiro? Então, quanto mais a gente conseguir essa integração e que ela fique demonstrada, melhor é a qualidade do reporte, né? Então, para a gente é fundamental e nós estimulamos, sim, isso, que as empresas façam essa conexão, não tenham mais necessariamente só aquela figura do relatório isolado, mas que elas comecem a fazer essa conexão. Lá fora, por exemplo, você comentou essa questão do clima, tem um debate forte agora da metodologia do TCFD, por exemplo, que também é mais uma visão em relação ao clima também, que não é só o reporte em relação a emissões, mas reportar como é que isso está vinculado à sua estratégia, como é que aquilo ali está sendo debatido, né, na alta gestão, como é que está olhado pela perspectiva de risco e oportunidade, e como é que aquilo, no final, se traduz ali no resultado financeiro. E o próprio GRI já está tendo também alinhamentos com essas questões do TCFD. Então, assim, é uma dinâmica que, como a gente está falando assim, desde o início, se a gente for olhar lá atrás, era uma perspectiva do outro cenário. Agora, a evolução é muito maior e a demanda por essas conexões, elas vão cada vez ser mais profundas, né? E com certeza, se a gente não alinhar a questão do financeiro, a gente vai ficar com uma avaliação um pouco meio solta, porque aí fica para a gente, que não tem todos esses elementos, tentar fazer essa conexão, né? Então, se a empresa que está com os elementos em mãos conseguir já demonstrar essa conexão, fica uma avaliação muito mais precisa do que a gente, cada um do seu analista, na sua subjetividade, tentar fazer essas conexões e os impactos que isso podem trazer, né? Uhum. Tem que ser uma análise mais holística mesmo, né? Luzia, quer acrescentar alguma coisa, Luzia? Ou a Márcia? Luzia primeiro. Não, concordo com o que o Rafael comentou, eu acho que é isso, né? Eu acho que quanto mais a empresa conseguir se posicionar e dar esses argumentos para a gente, melhor, porque senão fica cada um criando a sua própria história. Eu acho que isso é muito válido, né? Não só para essa questão dos aspectos financeiros, mas todas as outras histórias, né, que envolvem a companhia. Por exemplo, nos aspectos mais negativos ou críticos, é muito importante que eu ouça o lado da empresa também, né? Então, assim, é sempre
bom, né, entender quais são os argumentos, porque a empresa, obviamente, tem muito mais informação do que a gente vai trabalhar com aquilo que está sendo fornecido, né, obviamente a gente busca isso de diversas fontes, né, de outras formas, mas quanto mais claro isso tiver para a gente, é muito melhor para que eu incorpore tudo isso para a minha tomada de decisão. E aí eu vou ter muito mais segurança naquilo que eu estou olhando e naquilo que eu estou selecionando dentro das minhas carteiras. Sim, muito bom. Tem uma pergunta Posso aqui que eu vou direcionar para a Márcia. Ah, Márcia, pode, sim, por favor. Eu tenho uma outra que eu vou emendar aqui. Então tá. Não é porque naquela hora eu deixei Luzia falar primeiro, eu vou só complementar. Só realmente indo um pouquinho além do que foi falado, quer dizer, além dessa questão da transparência e da padronização de informações e de detalhar o máximo de informações possíveis, né? Eu acho o seguinte, eu acho que dependendo do foco de negócio da empresa, do seu setor de atuação, ela possa dar um disclosure ainda maior. Por exemplo, aquela empresa que tenha realmente um foco em que tenha, de repente, um risco maior em questões ambientais, em que elas procurem, de acordo com o seu segmento de atuação, dar esse enfoque maior nessas questões também do seu foco de negócio, da sua gestão, né? Então, só complementando, né, a importância realmente, o que eles falaram, a importância da divulgação, e especificamente eu ainda agregaria essa questão do setor, né, do seu segmento de atuação, de ter uma informação padrão com as demais, exatamente no cerne do seu negócio. Então, eu acho que seria muito importante e, obviamente, para nós analistas, né, que fazemos a avaliação tanto da empresa em si como a questão do risco de longo prazo, eu acho que facilitaria muito. Então, só esse recado, complementando aqui a Luzia. Mesmo porque a materialidade muda muito de acordo com o setor, né? Tem algumas coisas que são menos materiais que outras, né? E falando um pouco, eu sei que a Real Grandeza é muito atuante, assim, também do ponto de vista institucional, na questão da diversidade, né? Vocês fazem tem muitas iniciativas, né? Aquele teatro que vocês... O Real em Cena. Que agora Real em Cena, né? Agora é virtual, mas estamos já com vários episódios aí disponíveis com educação financeira. Cada episódio tem um foco aí em relação a tudo que está acontecendo com a pandemia. Muito interessante. Sim. É muito legal isso. E eu queria entender como que essas iniciativas institucionais se refletem na análise, né, de investimentos também. Mas aqui, vou fazendo um gancho com a pergunta da Velma Gregório Pereira aqui, que coloca assim: as organizações de vocês estão atentas à diversidade nos conselhos de administração das empresas? Já recomendaram que as empresas atentem-se a isso, né? Então, eu queria ouvir de vocês, começando com a Márcia, qual que é o olhar da Real Grandeza nessas questões quando olham um relatório de sustentabilidade? Falando, só voltando assim um ponto atrás que você citou com relação ao nosso teatro, né, que agora é até virtual por conta da pandemia, mas com relação à sustentabilidade sob o âmbito institucional da Real Grandeza, já e aí, inclusive aí dando um enfoque aí na questão de diversidade até do próprio teatro, veio muito antes do foco da sustentabilidade na área de investimentos. Então, esse caminho da sustentabilidade institucional, ela é anterior à sustentabilidade que eu estou citando aqui para vocês no nosso manual na área de investimentos. Ou seja, eu estou falando de 2012 na área de investimentos. O institucional, desde sempre, a gente tem focado bastante, tem estado assim, em todas as iniciativas que possam exatamente ver essa questão de equidade, questão de divulgação de educação financeira, enfim, a gente quer realmente, isso é muito antes da área de investimentos. Sim, né? Então, é muito importante enfatizar. E com relação à questão do que foi citado aí na pergunta, né? A gente tem essa preocupação, sim, não só, aí eu volto na questão institucional, da gente já ter essa iniciativa de ver a questão
de equidade sob o âmbito institucional da Real Grandeza, mas no nosso próprio questionário de avaliação de investimentos, que consta no nosso manual, a gente tem um segmento no nosso questionário que trata das questões sociais. E aí, nas questões sociais, a gente tem um grupo de perguntas, entre elas, exatamente essa visão da questão da igualdade, né, de gênero, a questão de raça na empresa, tudo, a gente observa todos os pontos nessa parte específica do questionário de questões sociais. Então, estamos atentas sob o âmbito institucional muito antes e sob a ótica de investimentos com essa parte no nosso questionário enviado para as empresas para ver se elas observam esse tipo de prática. Legal. Não sei se alguém quer também comentar com relação a essas questões de composição dos conselhos e tal. Nós também estamos na Previ alinhados com esse tema, é um dos pilares do nosso programa de investimento responsável e a gente já fez ações diretas de engajamento com as empresas, motivando essa maior diversidade, sim, maior amplitude de participação de mulheres nos conselhos. Esse é um dos temas da nossa agenda de engajamento também, direto com as empresas. Eu queria comentar que eu acho que esse tema é super relevante, né, e de fato tem entrado bastante na nossa agenda, né, e aí fazendo a pesquisa em algumas empresas, né, e olhando um pouco sobre esse viés, né, foi interessante porque eu vi que tem algumas companhias que estão mega engajadas nessa questão de diversidade de conselho, diversidade de executivos e tal, mas tem alguns indicadores bem ruins, por exemplo, né, de proteção às mulheres na volta de licença maternidade, por exemplo, entendeu? Então, assim, existem algumas armadilhas aí que a gente tem que ficar super atento. Então, assim, eu acho que esse é um assunto que está super em pauta, a gente está olhando, mas, assim, tem as coisas estruturais ali também que tem que ser olhadas, porque eu acho que faz parte o que a gente falou, da história, né, daquilo que você quer contar, daquilo que você quer, de fato, demonstrar. Isso tem que estar, de fato, incorporado e fazer parte daquele teu olhar para aquele assunto especificamente relacionado à diversidade ou à igualdade, né, em relação a salários, à igualdade de condições, de retorno de licença maternidade, extensão de licença paternidade, enfim. Eu acho que aí tem outros indicadores paralelos que a gente também consegue olhar, né, para construir essa história nas empresas também. Perfeito. Obrigado, Luzia. Pessoal, a gente está acabando quase aqui. Oi? Mas eu ia pedir justamente para o Alexandre falar um pouco sobre isso e também, se quiser emendar assim, suas palavras finais, fica à vontade. Perfeito, obrigado, Marcelo. Não, só queria colocar aqui especificamente o tema diversidade de gênero em conselhos, né, que é o que foi levantado ali. Isso faz parte do nosso rating de governança corporativa, né, formalmente, e é aplicado para todas as empresas, tá? Que a gente investe tanto para renda fixa quanto para renda variável. Eu acho que se eu pudesse concluir Legal. Aqui, de novo, queria agradecer, né, pelo convite, agradecer a todos os participantes, colocar aqui, acho que a agenda de investimento responsável, né, avançou bastante esse ano, né, em termos de produtos, de patrimônio sendo investido nisso, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, e a gente espera que isso chegue bem rápido aqui também, né, no Brasil. A gente tem visto muito interesse, né, dos clientes. Então, eu acho que um ponto principal aqui é a demanda dos clientes, né? Então, se você está assistindo a gente, você tem interesse em um tipo de produto ESG ou investimento temático desse gênero, peça para o seu gerente, né? E essa demanda ela vai acabar subindo, né? E vão falar, os clientes estão questionando, estão pedindo, né? E isso acaba vindo. Então, gera também um círculo virtuoso nesse sentido, tá? Obrigado, Alexandre. Acho que é muito importante os eventos do GRI e eventos como esse para realmente promover mais educação e mais awareness da importância aqui do tema. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Joia, obrigado mesmo. Rafael? Eu também queria agradecer a Glaucia pelo convite, né? É sempre uma honra aqui estar nos eventos da GRI. A GRI também sempre constou dos nossos guias de melhores práticas, nós sempre motivamos as nossas empresas, nossos investidores a adotar relatos e o padrão do GRI sempre foi uma referência. Dizer que a gente está à disposição, eu acho que é importante sempre esse contato com o stakeholder investidor, né? Nós acho que estamos abertos assim, para participar desse evento, justamente porque é muito importante, né? Porque é a hora que vocês recebem também as empresas um feedback um pouco dos principais, talvez, leitores desses documentos que vocês investem tanto para produzir, né? Então, agradecer e me colocar à disposição para outras conversas nessa natureza.
Obrigado, Rafael. Luzia? Bom, eu queria deixar um recado aqui, né, já que a gente está aqui num fórum de investidores, eu acho que, né, é muito claro que é um público que está olhando cada vez mais para essas questões. E eu diria assim para as empresas, né, que usem, né, os investidores para forçar essa agenda dentro das suas instituições. Eu acho que esse é o momento. A gente tem recebido uma demanda enorme de empresas, né, tanto empresas de capital aberto, capital fechado, empresas que estão querendo fazer os seus IPOs, para entender o que os investidores querem saber em relação aos aspectos ESG. Eu acho isso muito legal, porque você vai construindo um relacionamento, você vai mostrando um pouco dos caminhos, e é isso, eu acho que tem que usar cada vez mais esse canal, esse diálogo. Eu acho que, né, todos aqui na mesa estão super dispostos, né, a ter esse canal, né, faz parte do nosso trabalho fazer o engajamento com as companhias, né, e todas as companhias, não somente as de capital aberto. E eu acho que eu reforço essa mensagem, vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar essa grande demanda para construir aí, né, bons relacionamentos e fazer aí, né, cada vez mais esse mercado evoluir. Obrigado, Luzia. Márcia? Também gostaria de agradecer pela oportunidade, a Gláucia, agradecer, né, aos amigos aqui do painel. Sempre a gente sai aprendendo muito mais do que a gente entra, né? Então, é muito gratificante participar aqui com todos vocês. Aí eu vou deixar uma frase até para reflexão de Chico Xavier, né, que é: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, fica a mensagem de reflexão. Ainda há tempo, quem ainda não usa, né, os critérios de sustentabilidade ou não ainda está focado totalmente no tema, sempre há tempo, nunca é tarde. Então, gostaria de deixar essa frase para a reflexão final aí do nosso painel. Obrigada. Bom, acho que a gente não poderia terminar melhor, né? Eu ia falar justamente dessa questão da evolução, né? Porque todos os stakeholders estão evoluindo nessa agenda, né? Até recebi uma crítica aqui que eu falei que havia uma incoerência entre o banco fazer o investimento em floresta e também fazer o investimento em termoelétrica, mas o que a gente está aqui tentando mostrar é que isso é um processo de evolução, né? Então, quem sabe no futuro a gente só terá realmente investimentos com esse enfoque de sustentabilidade. Tá? Mas espero que vocês tenham gostado, obrigado, assim, foi excelente, e obrigado, Márcia, de novo, por fechar de forma mais, né, de forma perfeita esse debate, e até a próxima. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada. Maravilhosa sessão. Obrigada mesmo. Viu? Obrigado, Glaucia. Conto obrigado, mesmo Glaucia. com vocês. Vamos Obrigado, fortalecer Glaucia. essa coisa da transparência aí, senão... Obrigada, Gláucia. Né? Muito obrigada, viu? Obrigada, Denis. Gláucia. Bacana. Realmente o painel foi muito bom. Acho que ele vem bastante na linha até do que a gente vem discutindo nas sessões anteriores. Está na hora de fazer, não está na hora da gente ficar tanto na discussão. Acho que essa questão que o Marcelo pontuou agora, talvez uma empresa que hoje esteja fazendo uma operação não tão sustentável, mas já começou a jornada, ela vai aprimorando. Então, acho que é uma jornada assim que está longe do final. A gente está no começo e acho que passo a passo as pessoas vão avançando. Sim. E já fazer uma conexão com o nosso próximo painel. Nosso próximo painel, a gente sai dos investidores e vai para as empresas veteranas. São as empresas que têm bastante tempo já de reporte, são bastante maduras, têm discussões muito profundas. A Light, que vai estar representada pela Regiane Abreu, a Adriana Leles com a Sanasa, o Sandro Damasio da Eletrobras, do Spiri, são pessoas que têm uma experiência muito grande nessa área, já passaram por diversas versões da GRI, diversos standards, já se integraram já participaram de relato integrado. Acho que vai ser está bem uma expectativa muito boa para a amarração final aqui do evento. Acho que não podia estar melhor representado. Foi uma Legal. Jornada que tá grande, mas foi muito bom até agora.
A gente começa o próximo às 15h45, Glaucio? Eu não acabei antes do tempo, não, né? Não, tinha esse... Não, tinha esse intervalo, mas acho Tá que bom. dá para começar já. Se está todo mundo aqui, né? Ó, a Adriana, a Regiane, o Luiz e o Sandro já estão aqui. O moderador está bem aqui na minha frente. Tá Então, bom, pessoal. Bom webinar para vocês, tá bom? viu? Boa Muito continuação, obrigada. pessoal. Obrigado.